É demais, porque a gente tem mania de ficar se comparando com os outros, né? E aí, quando eu descobri que a melhor pessoa pra me comparar sou eu mesma... A sua do passado, é a melhor coisa. Em algum momento, você vai ter que parar pra dar uma observada em, tipo, como é que eu vou vender meu trabalho, como é que eu vou vender minha arte, como é que eu vou divulgar, a maneira que eu tô divulgando é a melhor, esteticamente, a linguagem que você tá usando, tudo isso é importante, assim, no processo. Acho que vale a pena dar uma parada pra estudar, assim. Então, é mais fácil contar com dar aulas de arte do que vender arte. Tá certo. Isso tem uma diferença, assim, bem significativa. Quem consome arte hoje no Brasil? Quem tem a oportunidade, né, de consumir arte no Brasil? Mas a arte é também a série de TV, é uma arte, todo mundo consome, sim, né? Uma arte tipo de entretenimento, né? Tá começando esse programa que eu ainda não sei o nome, mas já provavelmente teve agora na prova. Em casa. Achei que era o nome da personagem. Sincronizar. Dividir. Oh. Tá fazendo barulho mesmo. Ah, entendi. Peraí. Assim, beleza. High five. Que bom que existe edição de vídeo, né? Começando mais um programa, eu sou o Thiago Ossos Tortos. Achei que era o nome da personagem. Ela é bailarina, tem problemas psicológicos, tem problemas com a mãe, tem problemas com o diretor do teatro, né? Diretor do balé. Teve um caso, talvez, com o diretor do balé, tem uma amiga imaginária ou não sei, não vou dar spoiler. Essa é a personagem da Natalie Portman em Cisne Negro. Mas isso não tem nada a ver, porque quem recebeu aqui em casa hoje não é bailarina. E ela se chama... Qual que é o nome dela? Nossa, como que é o nome dela? Ah, não pode ter dado branco nela, não. Puta merda. Não, pelo amor de Deus. Como que é o nome da mina? E ela se chama Camila Guidelli. Essa é a pronúncia? É, Guilherme. Guidelli. Quer dizer... Eu perguntei se eu apresentava ela como pintora, como professora, como uma futura filósofa, surfista de stand-up. Então, eu não lembro o que você me perguntou direito. Começamos com esse quadro porque ela pinta óleo, ela pinta com aquarela, lápis de cor, ela é artista, Camila Guidelli. Como você se define? E a pergunta que eu tenho para ela é, ela escolheu estudar pintura, ela escolheu estudar filosofia, ela dá aula de pintura. Essas escolhas se encaixam nos dias de hoje? São escolhas sábias hoje, em 2019? Você ser uma pintora, você ser uma artista, você ser uma estudante de filosofia? Cara, estamos vivendo tempos loucos, não é mesmo? Como eu me definiria especificamente é muito difícil. Não precisa se definir? Acho que não precisa. Ou precisa? Um artista. Artista acho que é mais adequado. Gosta de praticar, gosta de aprender arte, aprender arte, estudar arte, colocar em prática. Então, um artista de um modo geral. Esse envolvimento mais pessoal, essa necessidade pessoal com a arte, ela vem primeiro do que a necessidade de ter uma profissão bem remunerada? Não digo que é o caso de todos os artistas em questão, mas hoje em dia você poder trabalhar com arte é um tipo de privilégio. Não tem como a gente dizer que não é, né? Porque uma pessoa que não tem como pensar a vida de uma maneira, tipo, preciso de tais e tais elementos para tocar a minha vida, para sobreviver, a pessoa não vai pensar em arte como um primeiro momento para levar a sua vida, né? Tá. Então, querendo ou não, é um privilégio. Você tá numa situação privilegiada e as pessoas que vão praticar a arte, elas também estão privilegiadas aqui no Brasil hoje, a maneira que a gente vive, né? Então, eu não lembro o que você me perguntou direito. sobre o financeiro ou a paixão, o que ditou essas escolhas. Ah, sim, né? Sim. Mas esses privilegiados seriam também os que consomem
arte, quem consome arte. Sim. Artes ou não, ou a arte é consumida por todas as classes. Quem consome arte hoje no Brasil? Quem tem a oportunidade, né, de consumir arte no Brasil? Mas a arte é também a série de TV, é uma arte, todo mundo consome, sim, né? Uma arte, tipo de entretenimento, né? Talvez as pessoas menos privilegiadas consumam de uma maneira diferente, né? Isso foi uma das coisas que me motivou muito a ir para a área da filosofia. Na área da educação, mais especificamente, estou fazendo licenciatura em filosofia, porque dos últimos anos para cá eu entendi que eu queria lidar com educação. E eu queria lidar com educação de uma maneira diferente com a qual eu lido hoje, né? Então, hoje o meu objetivo é trabalhar a arte e a filosofia de uma maneira conjunta na área educacional, que eu possa futuramente ensinar para pessoas que não têm grana, que não sejam privilegiadas ou que consumam arte de uma maneira diferente, né? Mas financeiramente falando, eu acho que, não tem como dizer que trabalhar com o que eu trabalho hoje foi uma escolha para me dar bem financeiramente, porque não foi. Mas você atua hoje para pagar os boletos, como a gente costuma dizer. Você leciona, né? Você dá aulas, você vende suas artes. Sim. Mas trabalha exclusivamente com arte. Com arte. O que eu pago os meus boletos hoje é a parte mais educacional. Então, eu dou aula para pagar os meus boletos, por assim dizer, né? E pra mim é algo que me satisfaz muito. Eu gosto muito de dar aula. É algo que eu gosto de me envolver. Ela é desembolsada só. Isso é tudo pintura a óleo? Não, algumas. Essas aqui são. Tudo tela. Essas são telas. Aí tem coisa que eu fiz em casa, coisa que eu fiz na aula. A gente mostra em outro tempo depois, se você quiser falar delas. Aqui é mais pra gente ter um material a mais, assim. Tem um pouco de tudo misturado aí. Aí, pode pôr no... Claro, Nossa, não, olha são que secas. foda. Elas só não estão envernizadas ainda, mas Ah, tem que ter o verniz. tem que ter um verniz. Pra proteger a pintura, tá vendo que essa daqui pegou um pouco de poeira? Vou ter que dar uma limpada antes de envernizar mesmo. Tem muito estudo mesmo com referência, né? Tá trabalhando com fotos, assim, a maioria nos estudos são fotografias. Fotografias, ou esse daqui, por exemplo, com referência de outra pintura, né? E esses daqui são com referências reais mesmo. Um objeto que a gente fazia na aula. Natureza morta. Isso, esses são. E essa, na verdade, é a diferença, né? É alguém que tem mais facilidade de pesquisar sozinho, de ficar na dele, e outro que precisa de um grupo, se estimular, trocar ideias. E pode ser um pouco de tudo, né? Pode ser que uma fase você esteja mais autodidata, outra fase não. Ou sei lá, uma fase você tem grana pra pagar um curso e outra fase não. Exato. E isso não faz de você um artista melhor ou pior, depende muito da sua dedicação. Eu fiz um curso com o Mutarelli uma vez, que ele falou uma coisa que eu achei muito foda. Ele falou que ele ficava por várias épocas da vida dele sem desenhar, porque ele queria ver o desenho dele depois disso, de um tempo sem desenhar. Tipo, não vou ficar treinando. Ele não tem uma preocupação com técnica, por exemplo, que muita gente tem, né? Certo. E aí, desde que eu comecei a faculdade, comecei a estudar filosofia agora, eu tô desenhando e pintando menos. E eu percebi que eu tava encanando menos com isso também, me cobrando menos sobre isso. Sobre o fato de estar desenhando todo dia. Mas assim, ok, obviamente, se eu estudo todo dia, eu vou evoluir com uma velocidade maior. Só que, por que eu estava me cobrando tanto? É porque, de fato, eu estava focada na minha evolução ou eu estava me comparando com o processo de outras pessoas? Ah, isso é importante. É muito importante. E é muito complexo também, né? A partir do momento que eu parei de encanar, sei lá, se fulano tá postando todo dia, ou se eu tô postando ou não, ou se eu tô fazendo mesmo ou não. Acho que, velho, essa internet, essa vida virtual que a gente tem uma bosta de ficar se A comparando. gente dá essa força, essa atenção, essa energia pros outros, né? Exatamente. Fica dependente disso. E é super relativo, né? O que gera mais clique, o que não gera, não é qualidade, né? Pois é. É melhor não ficar olhando, ou olhar de uma maneira diferente. Tudo isso é muito complicado, né? Então, acho que o preconceito que eu vejo de um modo geral, assim, talvez seja essa comparação que os artistas têm uns com os outros, assim. Com o caminho que cada um trilhou. Isso é o que eu vejo mais, assim. Às vezes, determinadas pessoas acham que se você não segue um caminho de uma tal maneira, você não é um artista completo, ou você não é um artista como acham que os artistas deveriam ser, sabe? Isso é muito foda.
Porque cada um tem o seu processo, cada um tem o seu jeito, cada um faz as coisas da sua maneira, e isso não desqualifica o trabalho, né? Sim, na verdade a gente vai estudar pro resto da vida, né? Sim. Nunca acaba esse processo, você só tá experimentando, né? E que bom, né? E que bom. E que bom. A melhor coisa é você saber que, tipo, mano, ainda tem muito que aprender, assim, é muito legal. Tá. Mas acho que eu tive 2 professores lá na Quanta que sempre me incentivaram muito a arquivar coisas. Foi o Ipe e o Brão. E eu lembro que o Brão uma vez levou as pastas dele, assim, que dava pra ver todo o processo. Eu achei aquilo muito foda. Eu falei, mano, é muito bom. Legal acompanhar, né? É demais, porque a gente tem mania de ficar se comparando com os outros, né? E aí, quando eu descobri que a melhor pessoa pra me comparar sou eu mesma... A sua do passado, é verdade. Coisa. Claquete. Onde? Ah. Aqui. Ah. Isso. Pergunta a gente vai fazer aqui fora, teimando, porque o som sempre fica meio cagadinho, mas não tanto. Eu quero perguntar, Camila, que eu sinto dificuldade vendendo, por exemplo, as minhas artes e tal, e eu acho que você passa por isso também, que é a dificuldade de se colocar um preço na arte. Né? Que é super relativo. Às vezes você pensa, nossa, eu tô cobrando demais, eu tô cobrando de menos. Às vezes a pessoa acha que você tá cobrando demais, você tá cobrando de menos. Qual que é o preço para colocar? Existe uma tabela, existe... E outra, tem a questão da moldura, que a gente tem que mandar enquadrar. Às vezes você compra uma arte, você vai ter que enquadrar e tem um custo isso, enfim. Como fazer para não sofrer com isso? Qual que é o nosso valor? De ter valor? Claro, a gente tem muito valor. Acho que a parte mais difícil, assim, é... Primeiro que acho que é o mesmo pensamento de quando a gente tá num processo artístico, que é a questão de se comparar com os outros. Então, querendo ou não, a gente vai comparar os nossos preços com preços de outras pessoas. Então, tem um mercado, sim. Se você colocar um preço muito abaixo, obviamente você vai quebrar a outra pessoa que tá colocando os preços dela, né? Então, acho que tem uma questão ética de você, primeiro, dar uma olhada de um modo geral como é que estão os preços no mercado, para você não ir com um valor que tá extremamente abaixo. Tipo, eu quero vender mais, então eu vou pôr muito abaixo. Ou não, tipo, você vai colocar um preço que tá um pouco relacionado à média, mas você tem que calcular questões simples. Por exemplo, se você calcular o seu trabalho por hora, qual é o meu valor da minha hora de trabalho? Dá para você chegar até um valor pelo material que você gasta, pelo tempo que você leva. Então você tem que levar em consideração tudo isso. Faz parte do nosso trabalho aprender a se vender. Em algum momento você vai ter que aprender e parar para dar uma observada em tipo, como é que eu vou vender meu trabalho, como é que eu vou vender minha arte, como é que eu vou divulgar, a maneira que eu tô divulgando é a melhor, esteticamente, a linguagem que você tá usando, tudo isso é importante, assim, no processo. Acho que vale a pena dar uma parada para estudar, assim. Eu tenho os estudos, por exemplo, da época que eu comecei a fazer aquarela com cárcamo. Isso é aquarela. Esses são aquarelas. Pra quem não entende, pra quem tem interesse, qual que é a diferença de aquarela pra guache, pra acrílica, pra óleo, pra tinta do Photoshop, que é um baldinho pronto, que clica, pá. Primeiro que assim, né, a aquarela, como o próprio nome já diz, a gente vai trabalhar com água. Esse aqui é carvão. Então a gente vai trabalhar com água, né? Então é uma técnica aguada, onde tudo que é branco, a gente vai aproveitar o próprio branco do papel. Não tem essa de colocar branco na tinta, né? E a diferença do guache, por exemplo, que é uma tinta opaca, é a maneira como você começa o trabalho. Você vai indo do claro pro escuro na aquarela. No guache não necessariamente precisa ser dessa maneira, né? Então, ó, por exemplo, esse aqui é aquarela, esse aqui é guache. Você vê que, tipo, né, essa aqui bem aguadinha, bem fluida. Aqui as pinceladas mais duras, mais opacas. Esse aqui são estudos de 2016. Inclusive, esses daqui eu fiz na Quanta quando eu era aluna do Brão ainda. Tá, isso esse é? aqui eu fiz em casa. Esse aqui é aquarela e esse guache. E o tipo de folha é o mesmo? A gramatura, marcas, essas coisas é a mesma coisa, que serve pra um ou pra outro ou também é específico? Nesse caso eu tava usando o mesmo papel, mas o guache não precisa ser um papel tão bom quanto o da aquarela, né? A aquarela pede um papel 100% algodão, uma qualidade melhor, né? Ele tem que ter uma absorção melhor. O guache já não precisa disso. O guache ele se adapta melhor a um papel que não seja assim com uma qualidade tão boa quanto o papel que a gente usa na aquarela, né? Esses são todos aquarela. Não. Esses aqui todos estudos que eu tava fazendo em 2016. Não, ali. Esse aqui foi com cárcamo. E tem uma ordem certa? Por exemplo, eu tenho que passar por aquarela pra aprender guache, eu tenho que passar por acrílica. Existe uma ordem ou é pessoal, esse ritmo? Então, eu acho que assim, pra mim, a aquarela, ela é um pouco mais complexa no processo de você entender a quantidade de água e pigmento, mas eu acho que não tem uma ordem que, eu tenho que começar por essa, né? Certo. Por exemplo, quando eu fui pintar óleo, eu achava que era impossível pintar óleo, porque pra mim era uma técnica muito complexa, né? Mas com o conhecimento que eu já tinha na aquarela, me ajudou muito a ir pro óleo. Camila Guilherme. Camila Guilherme, você diria que a filosofia está em alta, apesar dos cortes da educação e de um certo preconceito sobre as áreas de humanas? Você diria que ela está em alta?
Por exemplo, eu descobri há pouco tempo a filosofia no YouTube, ouvindo, né, desses filósofos que dão palestras, dão TED, e fui descobrindo outros canais, o Nova Acrópole, com a Lúcia Helena, e é bem legal, a gente pode trabalhar ouvindo esse tipo de material. O que você poderia compartilhar nesse seu primeiro ano de estudo da filosofia com a gente? Por que é interessante? O que é filosofia, afinal? Para quem não tem ideia mesmo. O que eu vi nesse primeiro contato, né, do primeiro semestre do curso de filosofia, é que, assim, o principal fundamento da filosofia é gerar senso crítico, é você ter a capacidade de questionar, né? Quando você dá para uma pessoa a capacidade de questionar, na verdade você está proporcionando à pessoa a trabalhar conhecimento sobre ela mesma e, consequentemente, sobre o mundo, né? Se você não questiona as suas escolhas, se você não questiona o tipo de pessoa que você é, a vida que você leva, como que você vai questionar a sociedade que você vive? Como que você vai questionar as coisas que são impostas para você, né? Então a filosofia é justamente isso, é eu ter senso crítico para não aceitar tudo que é colocado na minha frente como verdade absoluta, né? Eu realmente quero viver desse jeito? Essa realmente é o melhor tipo de vida para mim? Eu sou esse tipo de pessoa ou eu me tornei esse tipo de pessoa por elementos que vieram de diversas possibilidades, né? Então o que eu tenho notado é que muito mais pessoas estão tendo interesse por filosofia. Isso é muito legal, porque se as pessoas estão tendo interesse por filosofia, de um modo ou de outro as pessoas vão questionar algumas coisas. Vou questionar como é que esse interesse está vindo até mim, né? E acho que o importante mesmo é a gente pensar a filosofia na sociedade, né? Uma filosofia que você não pode aplicar na sociedade que você vive, ela não tem fundamento. O que eu posso usar esse pensamento, esse questionamento na minha vida e no ambiente que eu vivo? O que isso pode trazer de benefício para mim e para as pessoas à minha volta? Eu acho que isso é um cenário muito legal para a gente pensar a filosofia nesse momento, e é isso que eu tenho visto muitas pessoas pensando de uma maneira filosófica, né? O primeiro semestre do curso de filosofia, ele é muito focado no período dos filósofos pré-socráticos, dos filósofos do período clássico da Grécia Antiga, né? E é legal você também ter, assim, uma comparação para você ver que, assim, muito do que aqueles filósofos colocaram naquele momento a gente vivencia até hoje. Então, é aplicável, é atual, ou assim, muita coisa ficou mesmo, assim, muito do nosso comportamento em sociedade migrou disso e tá aqui até hoje, assim. Poxa, eu quero conhecer toda essa história, toda essa herança histórica, de onde veio tudo isso, por que a sociedade se comporta de certo modo, por que existe imposição de tais e tais questões, por que disseram pra mim que eu tenho que agir de tal maneira. E hoje em dia a gente tem uma possibilidade muito maior de entender isso, né? Por exemplo, a gente desconstruiu muitos pensamentos relacionados ao comportamento da mulher, que anos atrás não tinha, né? E a filosofia está totalmente alinhada a isso, né? Você questionar, você não aceitar como aquilo é colocado para você. Se tem muita gente que tá com medo disso, é porque sabe que isso vai gerar pessoas mais questionadoras que não aceitam tudo como verdade absoluta, né? Olha, uma pergunta, levante-se aqui, por favor. Opa. A gente pega essa luz. Certo. As pessoas querem tanto ter uma opinião hoje em dia que acabam se gerando muitos rótulos, né? E na verdade a filosofia é o oposto disso. Quando você fala de filosofia, você não tá querendo, olha, você tem que filosofar porque este lado é o certo, porque eu tô te falando que esse é o caminho certo. Não, é justamente você não aceitar que te imponham nada. Então assim, eu vou definir o que é certo pra mim, eu vou escolher o que é certo pra mim. A filosofia é justamente isso. É você não aceitar que as pessoas te imponham verdades absolutas como se aquilo fosse a única coisa mais importante, assim, sabe? Quando eu voltei a estudar pintura e desenho, eu tinha um problema muito grande, assim, com o meu próprio desenho. Ah, nossa, mas eu não desenho bem, como é que eu vou pintar? A própria pintura ajudou a desenvolver meu desenho, assim, né? Então não tem como você dizer assim, esse é o jeito certo, se você fizer nesse caminho vai dar certo. É o seu processo. Talvez pra algumas pessoas desenhar primeiro seja melhor do que pintar. Pra mim, pintar ajudou mais no desenho. É muito particular, é muito seu mesmo. Camila Guidelli, para dar aula, o professor precisa estudar, né? Mesmo que o professor domine aquela técnica, ele precisa, nós professores, eu mesmo sou professor, ele precisa sempre estar reestudando, revendo algumas coisas para saber passar, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso e também qual que é o seu caminho, qual que é a importância dos estudos para quem está começando agora, quem quer pintar.
tem que estudar desenho antes, tem que estudar ilustração, técnica de pintura, Photoshop é bom, Photoshop é ruim, existe CorelDRAW, não existe CorelDRAW, manchete fechou, acabou, Arapuã. E é isso. Eu acho que... Fale um pouco sobre isso, por favor. Adorava a manchete, aliás. Assistia Sailor Moon. Cara, estudar é constante. Não tem como falar assim, você vai estudar até ali e já era. Principalmente se você quer ir para a área da educação. Você quer ensinar? Você tem que estudar. Não tem como. Acredito que também não é nenhum processo assim que você pense, nossa, eu preciso estudar para ensinar. É uma consequência do seu próprio trabalho. Você vai desenvolver um trabalho até certo ponto, você precisa estudar mais para chegar até outro ponto. Então, você vai ter que estar sempre se atualizando. Só que quando você começa a ensinar, quando você começa a ter que pensar no processo da pintura, né? Tipo, como que eu cheguei até ali, como que aquela pintura tá acontecendo, é outra coisa. Quando você começa a ensinar, você também começa a aprender de uma maneira diferente. Porque você vai ressignificando todo o seu conhecimento. Então, eu aprendi a pintura de uma tal maneira, mas agora que eu vou ensinar, eu preciso pensar exatamente em todos os pontos, em todo o meu processo para explicar essa pintura. Quando o aluno te questiona de alguma coisa, você fala assim, nossa, eu realmente entendi isso? Então você entra no questionamento do aluno para gerar os seus novos questionamentos. Então ensinar também te faz aprender muita coisa. Para você dar aula, lecionar, trabalhar com educação, qual que foi o seu caminho? E quem está começando agora, quem tem interesse em pintura, qual que é o caminho que pode trilhar, não que deve, porque são muitos, né? São muitos. O meu caminho pessoal foi muito específico, assim, eu comecei a pintar mesmo na adolescência, junto com a minha mãe. Ela fazia curso de pintura e pano de prato, tipo, que assim, a minha mãe pintava, eu ia lá no cursinho de pano de prato com ela, porque, mano, era cheio de senhorinha, e elas faziam bolo, elas me davam chocolate, elas eram muito maneiras. E aí eu ia lá com a minha mãe pra fazer o curso de pintura. E aí eu fazia todo tipo de artesanato que elas faziam, assim, sabe? Eu tava ainda no curso de pintura, mas eu fui fazer um curso de informática porque eu ganhei o meu primeiro computador com 15 anos. E aí eu queria aprender a fazer template de blog, umas paradas assim. E aí eu fui fazer curso de web design. E aí eu comecei a fazer um estágio na escola que eu fazia o curso. E me chamaram pra dar aula depois de um tempo na escola que eu fazia o curso. E aí quando eu terminei a escola, eu fui fazer uma graduação totalmente X, assim. Eu fui fazer engenharia da computação. Eu fiz 1 ano e meio de engenharia da computação, aí fiz meio ano de análise de sistemas. Nossa. Até eu falar assim, mano, nada a ver. Tô perdida. Que porra é essa que eu tô fazendo com a minha vida? Aí eu fui fazer design gráfico, eu trabalhava já numa agência como web designer, e aí nesse processo eu fui estudar desenho, vi que eu precisava estudar desenho, vi que tipo, mano, é isso aqui mesmo, quero pegar desde o início. Eu fui fazer um curso de desenho lá na Quanta, na época meu professor era o Caribé, inclusive. Eu tenho um amor pelo Caribé, porque assim, ele foi o cara que introduziu assim o amor pela pintura e pelo desenho. Inclusive a gente aproveita, ó, é bem improvisado. Temos aqui esse quadro, que se você já viu mais que esse episódio, outros programas já, você viu que existe esse quadro em casa e é do Caribé, do Marcelo. Mentira. Brook Caribé, é uma sereia. Não, quero ver. Sereia. É do Caribé essa sereia? Que incrível. Nossa, deu até tipo um calorzinho assim, sabe? É óleo dele, cara. Peraí, opa, tá aqui. Cara, que É animal. óleo, isso data, eu acho que de 2003, 2004. Acho que 2003. Nossa, o Caribé é impressionante, assim. Esse é meu pai. Seu pai que curte sua arte, ele apoia a sua arte. Cara, meu pai é super crítico, assim. Se ele acha que o negócio tá uma bosta, ele fala mesmo. Essa aqui já foi melhor, hein? Mas ele é de boa, assim. Ele acha legal essa sinceridade dele. O pai do Michael Jackson era assim também, ajudou. Ajudou pra caramba, não é? Veja só. Esse aqui, o Léo, ó, tá aparecendo todos. E, meu, quando eu fui fazer a Quanta a primeira vez, em 2008, ela era lá na rua Minas Gerais ainda. O Tainan, ele trabalhava na recepção. Inclusive, tem uma história divertidíssima que o... Tainan Rocha, meu irmãozinho, tá convidado, só tô esperando ele passar essa fase. Ele é recém-pai. Na verdade, hoje é uma... Talvez eu não imponha isso, mas é uma coincidência que é aniversário do Tainan hoje. Parabéns, Tainan. Mas qual que é a história? Você vai falar de história? Eu vou falar resumidamente. Resumidamente, Tainan Rocha com Camila Guidelli. O que aconteceu lá em meados de 2008? Eu nem devo lembrar disso. Eu lembro que eu tava indo pra aula lá na Quanta, e aí tinha um cara da minha sala que eu encontrei com ele na rua. E aí tinham acabado de fazer aquelas calçadas com um nível mais abaixo para deficientes visuais na Paulista. E aí eu
caí na calçada, tipo, rasguei meu joelho, assim. Nossa. E aí eu fiquei com uma vergonha do cara que tava indo comigo, tipo, mano, a gente mal se conhecia. Ele falou assim, você tá bem? Eu falei, não, tô ótima, vamos aí. E fui pra aula e nem olhei pro meu joelho. E aí eu pensei, bom, quando eu chegar lá na Quanta, eu dou uma lavadinha e já era, né? Aí quando eu entrei na Quanta, o Tainan, tipo, caralho, o que aconteceu com seu joelho, mano? E eu olhei pra baixo, tava uma faixa de sangue até o pé, assim, ó. E aí o Tainan levou uma caixinha de primeiros socorros daquela branca com uma cruzinha vermelha pra sala, assim, ó. Mesmo hoje que eu dou aula de pintura, eu continuo fazendo cursos, porque obviamente tem pessoas que têm um nível de conhecimento muito acima do meu, mas tem pessoas sempre que podem me acrescentar alguma coisa, é uma experiência de vida mesmo, né? O teatro, eu acho que ele dá margem a você se entender como artista em diversas dimensões. Então o teatro, ele é muito sensível, né? Toda vez que você tá ali estudando, fazendo um processo teatral, você gera uma intensidade enorme de tudo que você sente. Então, toda vez que eu tive envolvida com teatro, eu ia pra pintura ou pra áreas pessoais da minha vida, tudo era sentido com mais intensidade. Ele é muito rápido o retorno que você tem. Você tem que pensar tudo muito rápido, entendeu? Você tem que agir rápido, você tem que pensar de uma maneira objetiva, você tem que sintetizar elementos para colocar ali em cena. Então os sentimentos também, eles vão vindo à tona muito rápido. Eu potencializo o meu sentir das coisas de uma maneira muito maior. É como se aquilo te tirasse da sua zona de conforto, assim. Mas isso faz melhora as experiências comuns que você tem ou te faz desejar ter experiências menos comuns, ter experiências mais fortes? Seria isso? Eu acho que ele intensifica qualquer experiência. Qualquer experiência que você tenha, você atribui uma carga valorativa maior, assim, sabe? Você passa a enxergar aquilo como o que eu posso absorver de incrível dessa experiência, entendeu? Você questiona seus sentimentos, você questiona o que você tá sentindo de uma maneira que normalmente você não se questionaria. Comecei a fazer no meu ritmo, assim. Essas senhoras... Essa é minha mãe, minha madrinha e minha tia. Minha tia tinha feito uma cirurgia e elas estavam visitando ela e eu fiquei desenhando. Pediu pra prender a respiração. Falei, gente, segura aí, 4 horas no máximo, beleza? Você nunca pegou num violão? Peguei assim, pra mudar de lugar só, sabe? Então tá certo, pode deixar aqui na sua mala, por favor, joga ele de lado. Ok, A olha gente essa aproveita mala. esse momento. Todo um estilo, né? Você não é mais a Camila, Tá. de 20 e poucos anos. Você é a Cacá, ou a Mila, ou a Milinha. Aquela menina do colégio, aquela menina sonhadora, aquela menina que queria ganhar o mundo. Certo. Alcançar estrelas e sonhar e pintar essas estrelas com tinta fluorescente. Você olha pro espelho, eu quero que você pergunte para essa Camila atual o que ela se tornou, o que ela está se tornando, ela está no caminho certo, você está feliz com ela? Você aprova essa Camila atual? E você pretende ser uma artista especializada em alguma técnica? Ou todas te agradam, todas podem comunicar o que você precisa comunicar? Eu nunca pensei especificamente assim, nossa, quero trabalhar somente com essa técnica. Decide agora, você tem 7 segundos, vai ser pro resto da vida, esse vídeo vai servir como contrato. Puta merda. Vai! Então, aquarela, óleo, lápis de cor. Ou Playmobil. Ou Playmobil. Camila Guidelli, chegamos então ao final dessa experiência mágica para você, não foi? Sim, foi muito legal, gostei muito. Muito obrigada pelo convite, foi muito divertido. agradeço, A gente conversou muita coisa, foi muito maneiro. Foi muito legal. Agradeço muito por todo o conteúdo, por ter escolhido uma moldura bonita para vir hoje, para se apresentar. Faz parte, né? Dá para apresentar. Faz parte de apresentar a arte. Do contexto, né? Do contexto todo, tem todo um bom gosto. Eu passei essa tinta a óleo e agora a gente vai tirar, depois eu vou mandar pro laboratório. Mais pra frente eu posto um vídeo só sobre o resultado disso, se essa tinta a óleo fez mal, se ela não fez mal. Será? Não sei. Muito obrigado, Camila. Tinha algo pra falar. Pera, tinha algo pra falar. Tinha. Ah, boa, perfeito. Agora vamos finalizar mesmo. Camila Guidelli, então, pra fechar a última cena que você citou, Fantasia, o programa Fantasia. Vamos terminar esse programa. Vamos fingir que os créditos estão subindo e você é uma das garotas do Fantasia. E agora você tava lá no grupo de meninas, você tinha umas 20 meninas. Aí de repente é o seu solo. É só você e os coqueiros atrás. Como que você terminaria? Vai. Fantasia. Boa noite, pessoal, ou boa tarde, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas muito obrigada. A sua participação nos torna muito melhores. Obrigada por tudo. Oh,
ha ha.